Imagine o silêncio pesado que caiu sobre o Egito, quando o último aviso de Deus ecoou pela terra. A voz de Moisés carregava a mensagem mais dura e, ao mesmo tempo, a mais libertadora de todas. À meia-noite, a 10ª praga viria, e todo o primogênito do Egito, do palácio à masmorra, morreria. Era o golpe final que quebraria o orgulho do faraó. Mas em meio a esse juízo, havia uma promessa de distinção. Deus deixaria claro quem era o seu povo. Nenhuma casa em Israel seria tocada. Essa era a última noite da escravidão. E naquele momento, Deus redefiniu o tempo. Este mês será para vocês o primeiro mês, ele disse. A história de Israel estava recomeçando, marcada por obediência e pelo sangue de um cordeiro. Cada família deveria escolher um animal perfeito e passar seu sangue nos umbrais das portas. Aquele sangue era o sinal, a marca de proteção. Enquanto o anjo da morte passava pelo Egito, o povo de Deus estava seguro, comendo apressadamente, com os pés calçados e o cajado na mão, prontos para partir. Era a primeira Páscoa, uma noite de fé que zerava o relógio da opressão. Enquanto o Egito mergulhava em um choro profundo, Israel marchava em direção à liberdade. Eles saíram não de mãos vazias, mas com as riquezas que os egípcios lhes deram, com o coração cheio de espanto e esperança. Mas Deus, em sua sabedoria, não os levou pelo caminho mais curto, a rota dos filisteus. Ele sabia que um confronto imediato poderia abalar a fé recém-nascida daquele povo. Então, ele os conduziu pelo deserto, um caminho mais longo, mas seguro, longe da guerra, porém perto da sua presença. Durante o dia, uma coluna de nuvem os guiava, protegendo-os do sol escaldante. E à noite, uma coluna de fogo iluminava o caminho e os aquecia no frio do deserto. Eles não estavam apenas fugindo do Egito, estavam aprendendo, passo a passo, a caminhar com Deus. Mas a liberdade mal havia começado quando o medo voltou a bater à porta. Olhando para trás, eles viram uma nuvem de poeira se aproximando. Era o exército do faraó, com seus carros de guerra, vindo em fúria para recapturá-los. O pânico tomou conta do povo. À sua frente, o Mar Vermelho. Atrás, o inimigo implacável. Não havia para onde correr. O desespero se transformou em murmuração. Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? Eles se sentiam encurralados, sem saída. Mas a resposta de Deus, através de Moisés, foi calma e cheia de poder. Não tenham medo. Fiquem firmes e verão o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Os egípcios que vocês veem agora nunca mais verão. E então Moisés ergueu seu cajado sobre o mar. Um vento forte começou a soprar durante toda a noite, dividindo as águas. O impossível aconteceu. O mar se abriu, formando muralhas de água à direita e à esquerda. Um caminho seco surgiu onde antes só havia profundezas. Israel atravessou o mar, a pé. O mesmo mar que foi um caminho de salvação para o povo de Deus, tornou-se uma sepultura para o exército egípcio. Quando os soldados de Faraó tentaram seguir, as águas voltaram ao seu lugar, engolindo carros, cavaleiros e todo o poder do Egito. Naquela manhã, na outra margem, o povo viu, com os próprios olhos, a derrota de seus opressores e o poder incomparável do Deus que luta por eles. A libertação não era mais uma promessa distante, era uma realidade palpável. Do outro lado do mar, o silêncio do medo se transformou em uma explosão de adoração. Moisés ergueu a voz e todo o povo cantou junto. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação. Era o cântico da vitória. A celebração não apenas da liberdade, mas do conhecimento de um Deus que salva com poder e misericórdia. Miriam, a profetisa, pegou seu tamborim, e todas as mulheres a seguiram, dançando e cantando. A alegria inundou o deserto. Deus havia cumprido cada uma de suas promessas.
Mas a jornada da fé não é feita apenas de vitórias espetaculares. Apenas 3 dias depois, no deserto de Sur, a sede apertou. Eles encontraram água em um lugar chamado Mara, mas ela era amarga, impossível de beber. E a murmuração voltou. O que vamos beber? O povo, que acabara de testemunhar um milagre, esqueceu-se rapidamente do poder de Deus. Mas Deus, em sua paciência, mostrou a Moisés um pedaço de madeira. Moisés o lançou nas águas, e o amargo se tornou doce. Ali, Deus lhes ensinou uma lição vital. Mesmo nas provações, a obediência tem o poder de transformar escassez em provisão. E logo em seguida, eles chegaram a Elim, um oásis com 12 fontes de água e 70 palmeiras. Um lugar de descanso e refrigério. Deus mostrou que, depois da travessia difícil e da prova amarga, Ele sempre prepara um lugar de descanso para os seus. Essa é a essência da jornada do Êxodo. Da noite do medo à manhã da adoração, do sangue nas portas ao cântico no deserto. Deus não apenas nos liberta, Ele nos conduz, nos ensina e nos transforma ao longo do caminho. Se hoje você se sente como o povo de Israel, com um mar intransponível à sua frente e um passado de dor te perseguindo, lembre-se desta história. Deus ainda abre caminhos onde parece não haver estrada. A noite pode parecer longa e assustadora, mas a manhã da sua vitória virá, com cânticos de alegria. Confie, porque o mesmo Deus que libertou Israel do Egito continua, hoje, transformando situações de escravidão em promessas cumpridas. Se esta mensagem tocou o seu coração, por favor, curta este vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda abre mares. E comente aqui embaixo qual parte dessa história mais falou com você. Permaneça firme na fé, porque o Deus que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la. Obrigado por assistir e até a próxima.